Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Silvia e hoje eu quero falar com vocês sobre o desfraude, um assunto que pode ser o terror para muita mamãe. Quero te dar algumas dicas, dizer tudo aquilo que você não deve fazer. Vamos conversar um pouco para que possamos amadurecer esse assunto e ter um desfraude tranquilo, respeitoso, sem deixar nenhum trauma aí na sua criança. Bora pro vídeo! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Se você é novo por aqui, talvez você não saiba, mas eu tenho uma filha, a Maria Luísa, que está com 8 anos. E quando a Maria Luísa estava passando por esse processo de desfraude, eu estudei bastante. E quero trazer algumas informações para vocês. Pois apesar de ter estudado muito, gente, eu ainda cometi alguns erros que eu acho que eu posso compartilhar com você e evitar que você passe por esse problema, por esses detalhes que eu acabei, esses erros, esses pequenos erros que eu acabei cometendo ao longo da caminhada. A gente já sabe que as crianças elas vão dando sinais pra gente que está preparada para esse desfraude. Um dos sinais é quando a criança começa a avisar que fez o cocô, né? Outro sinal é quando a criança começa a ficar incomodada com a fralda. Então a gente tem que saber observar esses sinais. Os pediatras aconselham, né, recomendam que essa fralda seja retirada mais ou menos por volta dos 2 anos. Eu quero contar para vocês como foi a minha experiência e falar o que deu certo aqui em casa e o que não deu certo. Porque a gente sabe que na teoria é uma coisa, mas na prática às vezes algumas coisas podem mudar. Bom, eu já sabia de tudo isso quando eu fui fazer o desfraude da Malu. Aliás, desde quando a Malu nasceu eu já sabia de tudo isso. E sempre tentei colocar essa questão do xixi, do cocô de uma forma bem tranquila aqui em casa. A primeira coisa que a gente fez e que deu super certo, que eu aconselho a você a fazer também, foi comprar um piniquinho para Maria. Eu sei que tem gente que não gosta, tem nojo, não acha muito legal o pinico, mas aqui em casa super funcionou. A Maria Luísa teve 2 pinicos. Um que era era uma cadeirinha da Turma da Mônica, você levantava, ela virava piniquinho, e de quando você abaixava a tampa, ela era só uma cadeirinha. E teve também um piniquinho daquele tradicional, que era a cabeça de um bicho, era um formato de um bichinho. Eu acho que era um unicórnio, não, unicórnio não. Não lembro que bicho era, mas era um formato de bichinho, tinha a cabeça do bichinho e aqui atrás era o lugar do piniquinho, e esse piniquinho era musical. Maria gostou muito dos 2 pinicos, aliás, e esse primeiro pinico o meu marido comprou para Malu quando ela estava bem novinha. Eu acho que ela tinha uns 6, 7 meses. Assim que ela começou a sentar, o meu marido comprou esse piniquinho para ela. E como ele era musical, ela gostava muito, ela sempre gostou muito de música, essas coisas. Detalhe, observação, tem crianças que não gostam desses pinicos musicais. Então eu acredito assim que a gente tem que realmente conhecer a criança e se a criança gosta desses brinquedinhos mais barulhentos ou não. Mas aqui em casa super funcionou. Desde o primeiro dia que o meu marido trouxe o piniquinho, a Maria já começou, antes de começar a usar da forma que deveria ser usada, ela já começou a ligar o piniquinho para ouvir a musiquinha. A gente apresentou o piniquinho tinha nome, era a maior festa com o piniquinho. E eu lembro que foi numa época de calor, tava muito calor. Então e a Maria já tinha mais ou menos um horário na parte da manhã que ela fazia o cocôzinho. Então o que eu fazia? Eu comecei a deixar ela peladinha, colocava ela sentadinha no pinico e ela ficava apertando o botãozinho para ouvir a musiquinha. Um belo dia, eu liguei a televisão, coloquei uma musiquinha lá, era uma musiquinha mesmo, e ela começou a ligar a musiquinha do piniquinho também, e a gente conversando, papapá, cantando. De repente o primeiro cocôzinho saiu. E aí eu fiz festa. Outro detalhe, tem criança também que é mais, geralmente quando a criança é mais tímida, ela não vai gostar de tanta festa. Mas a Maria, como sempre foi muito, sabe? Ela sempre gostou desse tipo de farra. Então, eu fiz, nossa, o cocô saiu, eu tenho até um videozinho dela desse dia, o primeiro cocôzinho no pinico. Nossa, Malu,
que cocôzão, vamos lá jogar o cocô. Aí contei historinha, na época ela nem entendia muita coisa, mas nós jogamos o cocô no vaso, vamos dar tchau pro cocô. Aí deu tchau pro cocô, foi aquela farra. E isso incentivou ela. Bem novinha, com 7, 8 meses, ela já começou a fazer o cocôzinho no pinico. E aí sempre que ela queria fazer o cocô, ela já começava, sabe? A me dar sinais, às vezes ela falava tutu, cocô, eu já sabia. Então tinha mais ou menos os horários e eu sempre colocava ela no piniquinho nesses horários e deu super certo. Ela parou de fazer cocô muito novinha na fralda, passou a fazer no pinico. Daí, quando ela completou 1 aninho, quando ela começou a andar, a gente começou a incentivar a fazer o xixi no banheiro. A Maria Luísa também começou a falar muito cedo. Então a gente sempre que ia ao banheiro, falava com ela, olha, eu vou no banheiro, tô indo fazer xixi. A gente sempre conversou muito com ela e eu sempre levava ela, vamos lá, a mamãe vai fazer xixi. Aí sentava lá, né? Eu sei que às vezes a gente quer um pouco de privacidade nesses momentos, mas nessa época do desfraude a gente tem que relevar até isso. E aí eu sentava lá e falava com ela, escuta o barulhinho. Aí ela escutava, olha, meu xixi saiu, Maria. Aí levantava, né, me enxugava e tal, levantava e falava com ela, agora vamos dar tchau pro meu xixi? Tchau, xixi! Aí eu falava com ela, agora vamos dar tchau pro xixi da Maria? Aí tirava a fraldinha dela, sentava ela lá, o xixi da Maria não saiu. Tudo bem, depois ele sai. E assim a gente foi incentivando e muito rápido a Maria saiu da fralda do dia. Conseguiu, né? Nós conseguimos tirar essa fralda do dia muito rapidinho, foi bem tranquilo. Ela avisava que queria fazer xixi e a gente fazia a festa, mandava o xixi embora, mandava o cocô embora, foi tudo muito tranquilo esse desfraude. Aconteceu aí por volta de 1 ano e pouco. Eu sei que foi muito cedo, mas a Maria Luísa sempre foi uma criança muito precoce. Ela começou a andar cedo, ela começou a falar muito cedo e ela começou a me mostrar que a fralda incomodava ela muito cedo. Ela não gostava de ficar suja, aliás, acho que nenhuma criança gosta, mas ela reclamava muito de ficar suja. Então ela começou a me dar esses sinais muito cedo, o que eu não aconselho. Tem mãe que acha que tá na hora, né? Então se a criança não está te dando esses sinais, eu não aconselho tirar a fralda tão cedo. Aqui a gente só tirou porque realmente ela apresentava todos esses sinais pra gente. Além dos piniquinhos, existem também esses redutores de assentos, que ajuda bastante, pois muitas crianças têm medo da altura, do tamanho do vaso sanitário. Esses redutores ajudou muito aqui em casa. A Maria também teve um da turma da Mônica e foi sucesso. Porém, a fralda da noite, eu tive muita dificuldade com a Maria Luísa. Muita dificuldade mesmo. Por quê? Eu achava que por ela já estar preparada para tirar a fralda do dia, eu achava que da noite seria da mesma forma. E não foi. Com 1 aninho e pouquinho, a Maria já não tinha escapes mais. Todo xixi, todo cocô era no vaso, tudo direitinho, tudo tranquilo. Porém, eu fiz um teste, aí as fraldas dela sempre amanheciam cheias, sempre. Ela não tinha sinal nenhum que estava passando por esse desfraude noturno. Mas foi aí que entrou o meu maior erro. Eu achava que como ela já conseguia segurar durante o dia, ela também iria conseguir segurar à noite. Eu achava que ela continuava fazendo xixi à noite só por estar de fralda. Então eu comecei a retirar a fralda da noite. E aí acontecia os escapes e eu chamava ela várias vezes na noite e a coisa não andava. Eu voltava com a fralda da noite de novo, passava-se alguns meses, eu achava que ela estava pronta e tirava a fralda, escape, e isso foi, gente, 2, 3, 4, 5 anos e a Maria ainda usava a fralda à noite. Ela começou a ficar muito envergonhada. Eu cheguei a levar ela no pediatra, comentar com o pediatra falou que estava tudo bem, que era melhor a gente esperar mais um pouco, mas eu estava incomodada com aquilo e ela mais ainda. Eu nunca briguei com ela quando aconteciam os escapes. Eu falava com ela, tudo bem, Maria, isso acontece e tudo, e a gente trocava roupa de cama e tal, mas ela se sentia mal com esses escapes. Chegou um momento que a Maria nem queria mais usar fralda à noite, nem queria
levantar para ir no banheiro. E foi, gente, um momento muito difícil. Eu acordava a Maria de 2 em 2 horas para levá-la no banheiro. Chegava no banheiro, ela ainda ia dormindo, porque a Maria Luísa também teve esse detalhe. Ela não dormia durante o dia. Então, à noite, ela apagava, ela deitava e apagava. E aí eu chamava ela para ir ao banheiro e ela levantava. Às vezes ela levantava assim, meio cambaleando, e eu levava, mas eu acho que por ela não estar acordada, ela não conseguia fazer o xixi. E a gente voltava para a cama, e assim que ela dormia, passava alguns minutos que ela conseguia relaxar, o xixi saía. E aí foram vários escapes. Só que a coisa foi ficando cada vez mais complicada, porque ela não queria ela não queria colocar a fralda, mas ela também não queria acordar para ir no banheiro. O que eu não pensei era que eu podia esperar ela dormir para depois colocar a fralda. Eu nunca me atinei a isso. E aí a gente ficava naquele impasse. Eu coloquei uma capa impermeável no colchão, eu comecei a chamar ela várias vezes na noite e foi uma luta. Só que hoje, depois de passado esse tempo, eu comecei a perceber os problemas que nós enfrentamos. A Maria Luísa sempre foi uma criança que bebeu muita água, muito líquido, graças a Deus, que isso é muito bom. Mas nessa questão do desfraude atrapalhou muito, porque ela bebia muito líquido ao longo do dia e à noite eu não conseguia controlar isso. Então, eram vários xixis pela madrugada, o que dificultou bastante a nossa vida. Eu sei que é uma fase muito complicada, e no caso da Maria foi bem complicado, porque ela já estava bem grandinha, ela já se envergonhava de usar fralda. Existem muitos comentários que a gente deve evitar, mas que algumas pessoas ainda fazem, né? Nossa, fulano de tal é tão novinho e já saiu da fralda, né? Algumas comparações que são chatas. Então, assim, isso tudo é muito difícil. E a maioria das crianças que conseguem sair da fralda do dia também conseguem sair da fralda da noite com muita facilidade. Mas eu tô aqui hoje para te dizer que nem sempre é assim. Comigo não foi, com a Maria não foi, ela conseguiu sair da fralda do dia muito numa boa, mas a fralda da noite ela já teve essa dificuldade e tá tudo bem. O que nós, como pais e adultos, temos que fazer é tranquilizar as crianças e conscientizar os outros adultos que não faça nenhum tipo de comparação, que não tenha nenhum tipo de cobrança. Porque quando não tem cobrança, quando não tem nenhuma comparação, a criança não vai se sentir mal por estar usando fralda. E você só vai tirar a fralda da noite quando ela começar a amanhecer seca. Esse é o sinal que a criança não precisa usar fralda mais à noite. A própria criança vai te dar esse sinal. A fralda vai amanhecer sequinha. E é assim que tem que ser. Não adianta a gente tentar atropelar as coisas, pular as fases, porque não dá certo, gente. A gente se estressa, a criança estressa. Pode ser uma coisa traumática, pode ser uma coisa que acaba, no nosso caso, não chegou a ser um trauma, mas desgastou muito a gente, tanto eu quanto ela, que no outro dia a gente amanhecia cansado porque acordava muitas vezes na noite, não conseguia descansar o suficiente. Então foi uma fase muito difícil que, se eu pudesse voltar atrás, eu colocaria a fralda nela e eu ia esquecer disso. Quando a gente esquece, parece que quando a gente relaxa, tudo flui. Não existe um momento ideal, não existe tal idade certinha. Cada criança é uma criança, cada organismo é um organismo. Cada coisa em seu tempo. Não atropele as coisas, sabe? Uma dica que eu dou pra vocês é assim, se você acha que tá no momento, espera mais um pouco. Dá mais um tempo. A fralda do dia, a criança vai falar que tá fazendo, a criança vai se sentir incomodada, a criança vai tentar tirar a fralda. A fralda da noite, ela tem que amanhecer seca para você começar a retirar essa fralda da noite. No início, quando a gente está passando por aquilo, parece que vai ser muito complicado, mas passa. Eu ouvi uma frase um dia que eu achei perfeita. Ninguém casa chupando chupeta, nem tomando mamadeira, nem dormindo na cama de pai e mãe, e muito menos usando fralda. Então tudo isso vai passar, cada coisa em seu momento. Assim como tirar a chupeta, tirar o peito,
tudo isso são fases que vão passar. A gente tem que ficar esperta aos finais e respeitar o tempo de cada criança, que pode variar bastante. Um grande beijo, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E se você gostou desse vídeo, se vai te ajudar de alguma forma, não se esqueça de deixar aquele like, que fortalece muito, ajuda muito o canal. Compartilhe esse vídeo com aquela mamãe que está passando por essa fase. Se inscreva, deixe comentário e fique com Deus. Tchau! I never made it, but I know what it takes. Someone